As estatísticas são todas muito bonitas. E agora vamos lá ver isso, depois de vermos aqui, de facto, este arrazoado e estas percentagens, para melhor nos situarmos, vamos ver o seguinte. Há 11 associações representadas nos 21, são 21 árbitros do escalão principal que vão apitando os jogos no Campeonato Português. 6 árbitros são do Porto, 3 de Lisboa, 3 de Braga, 2 de Leiria e depois 1 por cada destas associações: Évora, Algarve, Setúbal, Aveiro, Castelo Branco, Santarém e Vila Real. Não é preciso ser grande matemático nem grande especialista em estatística para saber que destes 21 árbitros, os representantes da Associação de Futebol do Porto representam em percentagem global 28,5%. Só fazer uma simples conta e ver. Ora, se o número de árbitros do Porto, só estou a falar dos árbitros, atenção, se o número de árbitros do Porto são 6, tantos como tem a Associação de Braga e a de Lisboa, logicamente que a percentagem de chamada para os jogos ou de utilização desses árbitros para os jogos é muito maior. Teria que ser. É obrigatório. Pelo menos as contas assim o dizem. Se nos 16 jogos o Futebol Clube do Porto teve 37,5%, conforme dizia o tal comunicado, o mesmo acontece precisamente para a equipa do Benfica, que foi exatamente igual. Também teve 6 árbitros do Porto. Porto teve 2 de Lisboa, conforme eles dizem, também teve 2 de Lisboa. A única derrota que o Benfica teve, curiosamente, no meio desta competição toda, foi contra o Futebol Clube do Porto, onde o árbitro que apitou o jogo foi Jorge de Sousa, da Associação de Futebol do Porto. Mas, pelo que se leu, na altura, e temos aí, de facto, que não deixou dúvidas absolutamente ninguém, e podem pôr as capas dos 2 jornais de Lisboa, Bola e Record, que demonstram à sociedade, e para quem quiser saber, precisamente aqui está, na Bola, Dragão deu um banho. E a capa do Record, Dragão abafa. Ou seja, num jogo onde a única derrota do Benfica neste campeonato, o que é obra, atenção, é a única derrota, o resto é só vitórias, em 16 jogos, aquilo que neste momento estamos a ver é que nesta derrota não houve margem absolutamente nenhuma para reclamar. E porquê? Porque foi tão evidente a superioridade do Futebol Clube do Porto que nas próprias estatísticas não há um único remate perigoso à baliza do Marquezinho. O que quer dizer que as coisas correram de feição e não há que ir atrás de Jorge Sousa. No entanto, também é preciso dizê-lo que Jorge Sousa, não por nós aqui, mas pelos célebres cartilheiros encarnados, é considerado, e podemos ver já quer o vídeo, é considerado o melhor árbitro português, sem sombra de dúvida. Falas de umas declarações de Pedro Guerra, exatamente, ouvir essas mesmas palavras. Exatamente. Nós estamos a falar neste momento do melhor árbitro português da atualidade. E eu não acho que ele, por ser o melhor árbitro, tem um estatuto diferente. Eu não estou aqui a defender isso. O que eu acho é que vejo aqui muitas virgens ofendidas a pôr em causa a idoneidade do árbitro. As palavras de Pedro Guerra sobre Jorge Sousa. Tem dúvida? Não tem dúvida nenhuma. Aquilo a que nós estamos a assistir é precisamente a isso, a dizer, a idoneidade do árbitro não pode ser posta em causa. A sua qualidade também não, porque é o melhor árbitro português. Ora, se ele é o melhor árbitro português, e é verdade que apitou 3 jogos do Futebol Clube do Porto, é verdade também, e temos aqui, precisamente, isto tudo surgiu no tal programa quando o Sporting criticou o árbitro Jorge Sousa e o Pedro Guerra veio precisamente em sua defesa, logo acelerada, precisamente porque o Jorge Sousa é considerado o melhor árbitro português. Se é o melhor árbitro português e se apitou os 3 jogos, e eu muito sinceramente, deixa-me ver que eu tenho a impressão que tinha para aqui os papéis, que são os papéis de rascunho, tem sim senhor, os 3 jogos que o Jorge Sousa apitou. Contra o Sporting, agora, na 15ª jornada, na 9ª jornada
contra o Marítimo e que o Futebol Clube do Porto empatou. Foi um dos jogos em que perdeu pontos. E na terceira jornada, conforme já vimos, com o Benfica. Ou seja, nestas três jogos, estamos a falar aqui de 2 jogos grandes. 2 jogos onde normalmente, porque nem sempre também é cumprido por parte do próprio Conselho de Arbitragem, se designou que os melhores árbitros dos internacionais para os jogos de topo, que é aquilo que acontece algumas vezes também não é. No entanto, foi precisamente para esses 3 jogos, onde o Futebol Clube do Porto num deles empata. É evidente que também já agora, para que se saiba, o Jorge Sousa apitou o Benfica-Porto, precisamente, e depois apitou outro que foi o Boa Vista-Benfica. Por isso, e fez 2 do Sporting também. Sem grande, mas aqui o que está em causa não é o Sporting, é o Benfica e é o Futebol Clube do Porto e o comunicado que foi feito. Por isso demonstra, sem dúvida nenhuma, que, afinal de contas, as estatísticas servem para aquilo que eles querem, não serve para outras, e são os números manipulados e lidos de acordo com, porque isto está equitativo. E tanto está que eles parece que também não se queixam muito, e eles não se queixam, é evidente, embora haja erros, e basta só ir aos 2 últimos jogos para o campeonato do Benfica e ao último jogo para a Taça, para ver efetivamente os erros que beneficiaram o Benfica, mas isso eles não conseguem queixar-se, ou pelo menos dizê-lo. Por isso... Rita, uma narrativa aqui apresentada neste comunicado e que muitas vezes se ouve e se lê noutros locais que não parece fazer então, tanto sentido quanto isso. Não faz sentido. Eu ainda fiz outra estatística diferente do Bernardino, que é sempre bom ver isto por dois prismas. E eu fui agarrar nos 21 árbitros, que foi o Bernardino que me disse, que eu nem sabia exatamente quantos eram, confesso. Desses 21 árbitros, apenas 12 apitaram os 3 grandes. Portanto, reduzimos de 21 para 12, porque os outros, na ótica dos melhores árbitros para os jogos mais importantes, os outros não apitaram nenhum do Porto, Benfica e Sporting. Será que são esses os 3 grandes? Mas pronto, eu estava a falar Porto, Benfica e Sporting. Crónicos. Exatamente, chamados os crónicos 3 grandes. Portanto, reduzimos para 12. Desses 12, há um árbitro, Hélder Malheiro, que apenas apita um jogo do Porto. Portanto, quase que poderíamos reduzir para 11, mas vamos reduzir para 12 porque não apitou nenhum dos outros jogos. E desses 12, 4 são do Porto. Portanto, a estatística ainda é superior ao número que o Bernardino disse. É superior a 33% dos árbitros que apitam os grandes são da Associação de Futebol Clube do Porto. Portanto, como é que eles podem querer que não sejam os árbitros do Porto a apitar mais vezes os jogos do Futebol Clube do Porto? É que não há hipótese. Porque senão ficas reduzido a um grupo de 6. E são sempre os mesmos 6 a apitar, então o nosso leque reduz a 6 árbitros. Se fizerem o mesmo em relação ao Braga e a mesma coisa em relação ao Benfica, quer dizer, a certa altura não consegues fazer uma gestão dos árbitros. A verdade é que em tempos houve que os árbitros das associações não podiam apitar os clubes dessa associação, mas nem por isso a arbitragem nessa altura estava melhor. Portanto, não se pode pôr em causa o facto de ser 33. De facto, os melhores árbitros também são os árbitros da Associação de Futebol Clube do Porto, os que têm tido melhores notas, os que têm mais jogos na Primeira Liga. Temos Soares Dias, Associação do Porto, 10 jogos, Rui Costa, 10 jogos, Manuel Oliveira, 10 jogos, o Jorge Sousa, 8 jogos. São estes árbitros que têm mais jogos esta época, por alguma razão, porque são os melhores árbitros. Portanto, não há como fugir a esses números, e isto que vem aqui lançar é um esterismo por o facto de se estar a falar há 3 ou 4 jornadas que o Clube da Luz tem sido constantemente beneficiado em relação às arbitragens, e sempre que isso acontece, para se desviar as atenções dos que querem estar distraídos, lançam-se estes comunicados e estas sondagens sem pés nem cabeça para tentar iludir o público. E muitas vezes, infelizmente, conseguem, porque as pessoas, perante o cenário em que está, da forma como o clube tem sido beneficiado, este ano tem sido vergonhoso, e as pessoas já deveriam ter começado a fazer barulho. Mas a ladainha vai passando, o canto vai levando à fonte, e de facto são jogos mais, se a verdade desportiva tivesse neste momento presente, de facto se calhar o líder não era quem é. E como começa-se a falar muito, perante tanta vergonha, tantas semanas de vergonha, começa-se a falar muito, e então eles resolvem sentir-se indignados e lançar mais uma campanha na imprensa, por forma a desviar os olhares daqueles que estão mais desatentos.